Senhor Júlio, Diga. ainda se lembra de quem era antes de fundar a Autojúlio? Perfeitamente bem. Perfeitamente bem. O passado, sem passado não há futuro, não é? E o passado está presente, hoje. Mais do que antigamente estava. Porque é mais fácil a gente ver o passado quando ele já passou. Não é? Portanto, lembro perfeitamente bem. E era quem? Quem era? Quem era? Quem era? Antes da Autojúlio? Era o vendedor de tratores agrícolas. Vendedor de tratores agrícolas. Portanto, foi o. E antes dos tratores agrícolas, dava assistência na fábrica do meu pai. Portanto, assistência técnica. Portanto, lembro-me dessas duas partes, não é? Mas era muito mais do que isso, já devia ser um homem sonhador. Todos nós sonhamos. E lembro-me, por exemplo, de um amigo meu que morreu no ultramar, pouco tempo antes de virmos embora, que ele dizia que eu havia de andar num Jaguar com um motorista a conduzir e tal, e eu na altura nem se calhar para um Fiat 600 tinha, quanto mais ele é que dizia que eu ia ter um Jaguar com motorista, já esteve longe, já esteve mais perto. Então, mas nessa altura, quando via a diferença para outros amigos, colegas, fazia algum género de comparação? Eu sempre fui um espírito irreverente, não é? Nunca estive bem com a vida que tinha, portanto, a minha vontade foi sempre de alterar o rumo das coisas, porque quando o meu neto no outro dia dizia-me: então avô, tu passaste dificuldades quando te estabeleceste por conta própria e depois foste-te pôr noutra aventura. O teu avô é doido. Portanto, sempre foi, ou seja, passei um problema grave, três problemas graves na minha vida e acabei-me por meter noutro que foi na Autojúlio. Senhor Ramalho, quem que era o seu amigo, colega, companheiro Ora bem, desta vida toda antes de fundar a Autojúlio? eu conheci o António Júlio como vendedor. Ele vendia tratores e no início, já quando o conheci melhor, vendia umas Cantas, portanto vendia a Mitsubishi. Na altura os modelos que havia era a Canta. E eu era vendedor da Toyota, portanto eu era um concorrente. A empresa onde eu estava a atravessar algumas dificuldades, até mesmo para me pagar as comissões, e o Sr. António Júlio convidou-me para vir trabalhar com ele. É verdade que se eu fosse olhar para o que ele tinha para me oferecer, ele não tinha nada, mas ele tinha duas coisas que eu gostava. É que ele era persistente e exigente com ele próprio, portanto isso para mim chegava. Porque nós não é só sermos exigentes com os outros, temos que ser exigentes com nós próprios. E isso dava-me alguma segurança, portanto, eu achava que ele tinha futuro porque eu via isso nele, quando ele ia aos negócios, e ele se calhar nunca teve o apoio na empresa onde estava como eu cheguei a ter onde eu tinha trabalhado, onde eu estava a trabalhar, não é? Portanto, e achava que ele tinha um futuro risonho pela frente e eu aceitei o desafio de vir trabalhar com ele. O Sr. Júlio, o Sr. Ramalho confiava mais em si do que o Sr. Júlio em si próprio? Confiávamos os dois um no outro e por isso estamos aqui os dois juntos hoje, passado estes quase 40 anos. Quase 40 anos, estamos aqui os dois. E já lhe tenho dito que a gente ainda se vai juntar os dois a jogar às cartas quando os dois tivermos mais gagás, que a gente vai jogar às cartas juntos, porque até à data de hoje somos amigos, companheiros e confiamos um no outro. Aliás, o Ramalho há pouco tempo disse-me que, mais ou menos por estas palavras, gostava mais de mim, eu tinha mais consideração por mim que o pai dele. Disse-me isto pelas suas palavras subentendidas e eu fiquei muito orgulhoso. Porque trabalhar com alguém que tem 38 anos e hoje estarmos aqui sentados
Com certeza que durante esses 38 anos houve pequenos nadas, né, que há sempre, só não tem pequenos nadas quem não trabalha. Tendo trabalho, há problemas. Mas no contexto destes anos todos, estou disponível para jogar às cartas com ele. Aliás, hoje é o primeiro dia que ele está reformado, não é? O primeiro dia da reforma dele, e portanto estamos mais próximos de jogar às cartas. Antes, a gente já jogou às cartas muitas vezes, até à moeda. E portanto, com certeza que me sinto orgulhoso dele trabalhar comigo aos anos que trabalha, né? E gosto muito dele. Aliás, eu tenho 6 homens na minha vida que me dizem alguma coisa, pelo lado positivo. Há 6 homens que me dizem alguma coisa na minha vida. São quem? O Sr. Ramalho e mais quem? Não, o primeiro lugar, começando por ordem crescente, ou talvez, ou decrescente, tenho um senhor que se chamava Coutinho Miranda. Foi o homem que acreditou em mim, e posso-lhe contar uma pequena história desse senhor. Quando iniciei, eu trabalhava para um patrão, como é normal, não é? E quando iniciei, eu aprendi muito com o meu patrão, e portanto é de uns homens que eu tenho na minha memória, que me ajudou bastante, o meu ex-patrão, que se chamava Júlio, curiosamente. Portanto, esse homem ensinou-me um pouco da vida. Morreu há pouco tempo e eu tive uma conversa com ele. O segundo homem era um senhor chamado Coutinho Miranda, que me pôs nesta má vida do Autor Júlio, que acreditou em mim, e tenho que lhe dar uma pequena honra, que é ele... um dia estava sentado à frente, a Mitsubishi estava dividida em quatro partes: Norte, Centro, Sul e Algarve. E ele era o responsável pela Zona Centro. Era responsável pela Zona Centro e resolveu dar-me concessão da Mitsubishi para as Caldas. E um dia eu estava sentado em cima à frente dele, e ele recebe uma chamada de Lisboa a dizer que tinha quem ficasse com a concessão da Mitsubishi nas Caldas, e que tinha e tal, e ele disse para ele: mete lá na tua vida, deixa a minha, que eu já tenho representante. Mas é os Fonsecas, o grupo Fonsecas e tal, que era da dimensão talvez hoje da Autor Júlio, ou maior. Ele disse: não, mete lá na tua vida que eu tenho alguém para o lugar. Quando ele desligou o telefone, diz-me: está a ver, este grupo é um grupo grande, e você, não diga asneira, mas compreende-se que e você é isto em relação a esta empresa, você é um simples vendedor e tal, não sei o quê. Pronto, passado uns anos, eu compro a empresa que ele estava, e ele passa a ser meu empregado. E quando lá chega, ele diz-me assim: então, Sr. Júlio, e agora? Então você disse-me que eu era isto, que eu não digo asneira, mas não é muito grave. É um palavrão normalíssimo. E agora você está despedido. Não me disse que era assim, está despedido. Mas com uma condição: você ser meu sócio. E ele ficou: mas eu não tenho dinheiro, não se preocupe, eu sou meu sócio. Mais tarde ele faleceu, antes de falecer, porque ele teve um problema na vista, e faleceu, e ele chamou-me e disse-me: olha, eu quando fiquei como sou sócio, era para ajudar nisto. Como não posso, o derivado de estar cego e tal por aí fora, devolvo a cota pelo preço que você me deu, 0. Portanto, isto está a ver. Esse é um dos homens que eu tenho. O outro é um senhor chamado Dr. Paulo Coco, que era administrador da Mitsubishi, que foi um homem que todos diziam que ele era bruto e que assim caçado, mas comigo foi um homem que me ajudou bastante, muito. E o Ramalho, como é normal também. Portanto, há uns patamares. O Ramalho, quando veio trabalhar comigo, nós, ao sábado, lavávamos carros, entregávamos carros, éramos a quase a Mineiras Dias, fazíamos tudo e mais alguma coisa, eu fazia a contabilidade, fui aprender a computador, etc. E ele foi sempre o meu parceiro de trabalho, o meu parceiro de amizade, e ainda hoje que estamos. Julgo que me falou de 4 homens. E os outros, julgo que até agora me falou de 4. Quem são os outros 2? Se calhar estou esquecido. Quem é que foi? Luísa Maria. Teu pai? O meu pai também foi o meu fiador. O meu pai foi o fiador, porque eu quando comprei a empresa Geopeças da Autor Júlio, que era como se chamava a empresa, o meu pai foi meu fiador. Portanto, o meu pai foi meu fiador.
não é? Portanto, e o seu Grácio está bem, mas pronto, enganei-me no número, só me estou a lembrar destes, 5, 4, 5. Depois tenho muito mais que me lembro, mas à partida estes são os mais emblemáticos no princípio do autojúlio, né? Estes que eu estou a falar, eu depois tenho outros que me ajudaram, etc, mas estes são o princípio do autojúlio. Sem o Sr. Coutinho Miranda de Leiria, nunca eu tinha sido concessionário, sem o Dr. Paulo Coco, que me ajudou bastante, também não tinha sido, e assim sucessivamente. Portanto, estes que estamos a falar é dos princípios do autojúlio. Bruno, no seu caso, quando ouvimos o Sr. Ramalho dizer, não ouvimos exatamente o Sr. Ramalho a dizer isto, foi mais o Sr. Júlio que o disse, que o Sr. Ramalho tinha dito que confiava quase mais no Sr. Júlio do que no seu próprio pai. No seu caso... Eu não sei se o Ramalho confirma isso, eu já Não, pode ter esquecido. Sr. Ramalho. não é que a questão era, efetivamente, eu eu trabalhei com com o meu pai até ir para a tropa, né? E quando saí da tropa, fui para a vendedora e a seguir eu vim trabalhar com o António Júlio. Eu já lhe disse a ele, eu quando vim trabalhar com ele eu era um menino, mas ele também era um jovem, porque isto era toda gente nova, né? E efetivamente eu passei mais tempo com o António Júlio do que com o meu pai, né? Com certeza que são coisas diferentes, mas o facto é que efetivamente eu respeito tanto o António Júlio como respeitava o meu pai, e ele sabe disso. Com certeza que passámos coisas boas e coisas más, como ele há bocado disse, nem sempre temos de acordo, mas isso é normal, é discutível, é como nas casas, é assim que funciona. Tivemos negócios bons que efetivamente foram vitórias, tivemos outros que foram derrotas, mas efetivamente a ligação e a confiança que tínhamos um no outro, conseguimos ultrapassar tudo isso. Por isso é que ainda hoje aqui estou. E emocionado. De certo modo. Porque foram bons momentos. Muitos. E é engraçado porque temos bons momentos a trabalhar. A trabalhar. A trabalhar e não só, também fizemos as nossas viagens, passeámos. Dormimos juntos? Portanto, passámos, por isso é que efetivamente foi muito mais anos com ele do que com o meu pai, né? E portanto com experiências novas, experiências diferentes, mas no fundo foram enriquecedoras. Ao fim destes anos todos, considero que foi uma aventura que valeu a pena. É isso. Bruno, no seu caso, concentra num único homem, pai, e também alguém que vê como um farol, ao mesmo tempo que trabalha. Certo, é um farol mas que foi preciso também é exigente, é um farol exigente. Claro que eu não estava no período que eles estão a referir-se, portanto vamos aqui tentar situar-nos. O meu pai começa em 81, basicamente. 87? Não, 81 antes da Autojúlio ser formada. A Autojúlio é formada 6 anos depois, ele como vendedor de tratores. O Ramalho há de entrar em 88, 87, e eu entrei em 95, portanto, o período que eles estavam a descrever foi antes deste período de quando eu entrei em 95. Portanto, eu entro 8 anos depois, ou 17, sim, 8 anos depois da Autojúlio ser fundada. Vamos só aqui então reformular, porque eu gostava de olhar para esta distinção. Nós estamos a falar de um Sr. Ramalho que não é familiar do Sr. Júlio, mas que acabaram por ter laços quase mais do que certas famílias. Não, Certo, mais que a minha irmã. mas Mais que a minha irmã. Ou que as minhas irmãs. Não é? Até que o meu pai. Embora, como o Ramalho disse, os lados são diferentes, não é? Mas convivi quase mais com o Ramalho também, como ele disse, mais que o meu pai. E, portanto, serão aqui relações umbilicais que para ti é a nascença.
Para mim é a nascença, mas também tem outros a exigência, penso eu, muitas vezes não é fácil ser filho do patrão, e a exigência aí às vezes é dobrar ou triplicar face a um colaborador normal. Portanto, é tal exemplo, não há grandes desculpas. Mas o Bruno ainda se lembra exatamente de como era o seu pai antes dessa fundação da Autojúlio? Não, claro que sim, então lembro Mas como é que era? Como era nessa altura? Era mais duro que hoje. O pai sempre foi teve uma pessoa, não é difícil, dura porque a vida lhe também o exigiu que fosse. Portanto, não havia muito flexibilidade, as coisas tinham que acontecer, as coisas tinham que... Pronto, não sei como é que é de explicar bem isto, mas era exigente, muito exigente. Deixa-me explicar porque é que eu era exigente. Mas não estou a dizer que não é mau, é bom. Está bem, não estou a falar, não estou maldade, estamos aqui no... Porque eu atravessei um período mau, vários períodos maus na minha vida. Um divórcio, depois uma empresa que não deu certo, dificuldades financeiras graves, não é? Tive que vender tudo o que tinha para pagar a quem devia, portanto, tive que ir trabalhar para a Cruz, tive a guerra no ultramar, portanto, tive uma série de coisas más. Basta só dizer, no ultramar não tínhamos nem televisão, nem telemóvel, e tínhamos guerra, andar com uma arma às costas, etc, comer mal e passar fome e tal por aí fora. Portanto, todo o meu princípio, todo o princípio que eu tive na vida não foi fácil, não é? Não foi fácil. Portanto, e isso, quando comecei a Autojúlio, tive que enverdar por um caminho talvez mais duro e mais exigente, e exigente comigo próprio, não é? E como filho também era exigente, porque ninguém quer desiludir o pai, portanto, não é que seja só por isso, tornando-nos também, ou seja, pondo-nos também a nós muita pressão sobre hoje também, por exemplo, hoje o meu filho, eu acho que ele às vezes pressiona-se demais, eu próprio, portanto, acho que é natural. O Sr. Ramalho disse-nos há pouco que foi convencido pelas qualidades do Sr. Júlio, pela persistência e pela exigência. E foi assim que o Sr. Ramalho chegou a este grupo, mesmo sem tendo certezas do que é que poderia acontecer. Quais foram as características que te fizeram a ti ir mantendo aqui? A mim pode ser também a parte do perfeccionismo, apesar que acho que a grande característica que o meu pai tem, para além dessas, é ser corajoso. Portanto, ele não tem medo de arriscar, e acho que isso foi a maior característica, que nem chego lá de perto, porque nem toda a gente tem a coragem. Acho que a palavra é a grande característica do meu pai. Desculpe só por aqui, quando eu me estabeleci por conta própria, eu não tinha nada, tinha pago uma dívida, as coisas não me tinham corrido bem, e eu fiquei com uma dívida do meu patrão de 500 contos na altura, por mês, com 0 na manga. Ou seja, eu vinha de uma empresa que me tinha corrido muito mal, que ainda hoje penso o que é que me levou a vida a correr mal naquela altura, e assumi um compromisso de pagar 500 contos por mês que o meu patrão devia à Mitsubishi para ficar com a concessão. Eu tinha 0 na mão. 0. Está a ver o que é isto, 0? Ou seja, se me pagar 500 contos por mês, com 0 na mão. Então onde é que foi arranjar coragem? É nato nele. Acho que... Trabalhar ao fim de semana, que era o que ele acabou de dizer há bocado, nós não Sábado e domingos não e noite e dia. tínhamos sábados nem domingos. Nem domingos. Mas isso às vezes não é coragem, isso já é consequência da Isso coragem. não era porque o que Meteu-se nas coisas, ele tinha que ser está a delas. dizer, os 500 contos tinham que aparecer. Eu conto-lhe aqui um episódio que o Ramalho assistiu. Um dia vou à Mitsubishi e entro lá com o diretor e digo, olha, eu tinha visto em vendas novas 15, 14 furgões. E eu havia outro nome que me estava esquecido, que chamado António Alberto. Devo muito a esse homem. Fui lá e fiz uma oferta de comprar os furgões que tinham já palha aqui acima, capim,
pelas portas para comprar compro os carros e passo um cheque a 30 dias. E ele diz que não me aceitava. Eu vinha para fora do gabinete dele, no corredor, que eles todos conhecem, e perguntou-me o diretor financeiro: parece que vem chateado. Por acaso até venho. Então o que é que se passa? Aqui o Prazeres Gomes fiz-lhe a promessa de comprar os carros a 30 dias, que lá tem capim, e ele recusou. E ele disse: passa-te o cheque hoje. Passo. Então vai lá buscar os carros. Eu fui buscar os carros, eu não tinha dinheiro para os carros, tive que os vender em 30 dias. O Ramalho, ele sabe bem o que é que passámos para vender esses carros em 30 dias para ir pagar os carros. O que é que passaram nesses 30 dias? Tivemos que andar a inventar bancos, inventar faixas, lavar os carros ao domingo, lavá-los, vendê-los, entregá-los e receber o dinheiro para pagar os carros ao fim de 30 dies. Portanto, isto não é coragem, vou ali, já venho. 30 carros, 15 carros na altura, custava quanto, Ramalho, cada um? Sei lá, aquilo custava... 3 mil contos, 5 mil contos, talvez, 6, todos 7, eram mais. Não, cada um. Não, 7. na altura era mil... Não, 1000 contos. sim, 1.500 contos. Mil Multiplico por 10, contos. ou 7, ou 8, ou 10, ou 12, já não me lembro quantos era. Sei que a gente foi buscar numa noite e andámos a passear nas Caldas com eles todos. Portanto, repara que isto tem que ser um doido mesmo. Sr. Ramalho, o que é que fizeram? O que é que diz a sua memória desses tempos, desses tais 30 dias para vender os 15 carros? Esses carros, portanto, aquilo que nós precisámos de fazer foi buscá-los rapidamente, tentar lavá-los, porque efetivamente eles estavam lá encostados. E eram os dois que os lavavam, não era mais ninguém que os lavava? Não, éramos os dois. Nós é que lavávamos. Com as vossas mãos? Com certeza, não havia, era... Íamos entregar lá à noite. E entregávamos à noite, e depois era aquela questão, eu lembro-me, por exemplo, ele um dia agarrou num que estava lavado e foi pô-lo em casa de um cliente, e o cliente tinha ideias de comprar, e ele foi lá pôr o carro para a pessoa começar a ver o carro na garagem e convencer-se ele próprio que já tinha comprado o carro, e vendeu-lhe o carro, que era ali da Matoeira, o do Sr. Fernando Zacarias. É verdade. Eu cheguei a trocar um trator à aguardente. E, portanto, aquilo, naquela altura as coisas eram difíceis, não eram como... Pronto, hoje há máquinas para tudo, toda a gente, cada um faz aquilo que tem a fazer, mas nós éramos obrigados a... Mas eu ainda não percebi uma coisa. Como é que o Sr. Júlio acreditou que se não tinha dinheiro para pagar esses carros? Não. Como é que acreditou que indo buscar 15 de uma vez só os ia vender? É doido. É um gajo que não tem os dois dedos de testa. Olha, eu quando fui para a minha empresa trabalhar, não é? Eu despedi-me 4 vezes para a empresa do meu patrão. Despedi-me 4 vezes. 4 vezes ele não me deixou vir embora. E acabei por comprar a empresa a ele. Portanto, acabei por comprar a empresa. E continuamos, ele morreu e fomos grandes amigos. E quando lá cheguei tinha uns 7 tratores ou 8 tratores ou 9 tratores aí com já 2 anos de matrícula. E eu vendi-os todos, o último troquei-o à aguardente. E o que é que fez a aguardente? Vendi a uma empresa do meu patrão também. E negociei o trator à troca de litros de aguardente. José Mendes. Não, isto foi o Virgílio Cunha. Não. Foi o Virgílio Cunha, vendia um 757, um Lamborghini 757, tinha o depósito atrás e ninguém sabia como é que, ninguém via a charrua e aquilo não prestava para nada. E eu tive que chegar lá ao pé dele e dizer, aguardente não se vende, está mau e tal, Sr. Virgílio, quanto é que então se não vende eu arranjo o cliente para a aguardente. Arranjo-me uma amostra da aguardente. Ele trouxe uma amostra da aguardente, fui ver quanto é aquilo, vendia só grau à aguardente. Fui ver os graus. O homem dava-me X pelo cada grau, fiz as contas, depois fui lá ao homem e depois não me dava, tive que ir outra vez negociar e tiveram que dar mais dinheiro por grau da aguardente e ele disse, pronto, Sr. Virgílio, eu venho cá pôr o trator e alguém há de cá de ir buscar a aguardente. Então o que é que se vende mais facilmente? Eu tinha aguardente, a aguardente consome-se todos os dias, toda a gente bebe aguardente, uns não, outros sim, agora o trator não, não é? O trator não se bebe à hora do almoço, nem ao jantar. E a aguardente era para destilar, para fazer, portanto a aguardente vende-se muito melhor que o trator, não é? E o trator, os agricultores não queriam o trator. Mas eu ainda não percebi, Bruno. Conhece melhor naturalmente o seu pai.
De onde é que vem esta coragem para avançar mesmo sabendo o que está do outro lado? É dele, não é... É uma coisa inata? Inato, é dele mesmo. Porque estão a falar só no início, mas depois o decorrer do crescimento do grupo, tivemos vários episódios em que tínhamos uma oportunidade, Alfa Pac, outros, há oportunidade, vamos para a frente. Portanto, não tem medo. Enquanto, por exemplo, nós tínhamos diretores financeiros, não façam, vejam lá, e vamos para a frente. Portanto, não está sempre com o pé no acelerador. Portanto, é preciso coragem, como ele diz, às vezes é um misto de coragem e doidice, porque não é só vitórias, mas isso é uma qualidade que acho que fez crescer o grupo bastante, foi essa qualidade. Mas será que essa coragem e o facto de não ter medo de avançar está relacionado com os pelo menos 2 desaires nos negócios que teve no passado? 2 não, 1. Um? Eu tive um desaire. E o que ele está a falar, estava-me a lembrar agora do stand ali em cima da Mitsubishi, que eu comecei a fazer enquanto pequeno, 86, se não estou enganado. Não, foi em 88. Uma situação de crise 88. muito grande. Foi a crise E que de 88. o meu diretor financeiro e o Roque me chamaram a dizer: então o senhor agora com esta crise vai fazer isto, aquilo, aquilo outro. E eu chamei-o ao meu gabinete e expliquei-lhe como é que eu ia pagar, e ele saiu porta fora, pronto, estou descansado. Mesmo já, vou falar mais comigo, houve muitos negócios que eu muitas vezes ou não concordava ou punha alguns receios em cima da mesa, naturalmente, mas no final do dia dizia assim: não, mas avance. Nunca foi de, não, vamos estar quietinhos no nosso espaço, deixar-nos estar como está, que até a gente, se calhar, na altura, pensávamos nós, e se calhar estávamos bem, mas não, era sempre de vamos para a frente, vamos arriscar. Mas isso deve-se ao facto de ter tido aquele desaire no negócio? Não, acho que é mesmo dele, continuo a dizer, isto é uma característica dele, ele não tem medo de arriscar. Então... Não tem medo de arriscar, agora se mede bem ou não as consequências, ou se a vida também lhe foi trazendo, dando razão que as coisas iam sempre correndo bem, mas acho que é uma qualidade dele, é inato. Então, se o seu pai alguma vez disser não confio nesse negócio, Ele já fez isso, muitas vezes isso, mas é o que eu estou a dizer, mas no final do dia diz, mas avança, estou cá eu depois para dizer se está bem, mas avança. Sr. Ramalho. Sim, é verdade, alguns negócios no decorrer de todos estes anos apareceram alguns negócios que depois de aprofundados, como diz o velho ditado, não lhe cheirou e ele abandonou. Portanto, vocês estão-me a sentir corados, pá, pelo menos digam mal, pá. Efetivamente, apareceram alguns negócios que ele chegou-se à conclusão que poderiam ser ruinosos ou que não se traduziam na rentabilidade que efetivamente se está habituado, portanto, e por simplesmente caíram por terra, portanto, não foram avante. E temos um negócio que perdemos eram 19 milhões há pouco tempo, que estava o meu filho lá a fazer esse negócio, telefonou-me e diz-me: pai, eles neste momento estão a pedir mais de 1 milhão de euros, ou seja, quando estamos à parte da tarde, já tínhamos dado dinheiro sinal, e ele está a fazer um negócio, telefona-me e diz-me: pai, eles agora, no momento de fazer a escritura, querem mais de 1 milhão de euros. O que é que tu achas? Eu disse: eu por mim não fazia. E ele disse: eu por mim também não faço. Então vá, liste. Não damos mais de 1 milhão de euros. Às vezes, no outro dia, perguntei-lhe: olha lá, estamos arrependidos de não ter feito aquele negócio? E ele disse: não estamos arrependidos. Portanto, mas eu nunca pus um entrave em fazer aquele negócio. E estamos a falar de 19 milhões de euros, não é? Estamos a falar em muito dinheiro. Não, isso é a qualidade, isso é sempre pé na chapa. Mas quando ele disse: eu não dou, eu por mim não dou, eu por mim também não era questão de 1 milhão de euros, era uma questão de princípios. Era uma questão de moral e ética. Moral e ética. Aliás, nós temos a empresa que temos, mas baseado sempre na moral e ética da empresa. E ainda esta semana estive naquele onde esteve o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, em Leiria, e veio um senhor falar e disse: olha, eu admiro muito a sua empresa, porque sempre foi uma empresa que desde o princípio foi assente em princípios de moral e ética. Nunca o dinheiro nos deixou ultrapassarmos a questão da moral e da ética, não é?
Portanto, esse é um princípio da nossa empresa. E o que acaba este princípio, Bruno, acaba também por ser visível de uma outra forma, que é grandes colaboradores, como o Sr. Ramalho, muito antigos na empresa, mas não é o único. Há vários casos de muitos funcionários que estão aqui há muito tempo. Sim, nós não temos muita rotatividade de pessoal. O Ramalho neste momento é o mais antigo, espero que ele reformou-se ontem, mas continua para cá mais alguns anos. Só que ele já disse que era mais um ano, penso eu que foi isso que ele disse. O que ele diz não se escreve. Mas sim, nós temos muita pouca rotatividade nos quadros de pessoal. Sr. Ramalho, porquê é que isso acontece? Eu acho que as pessoas, quando querem trabalhar, não têm medo de trabalhar e sentem que estão num grupo que está saudável, que lhe traz alguma segurança, efetivamente, portanto, eles vão-se ficando ao longo de anos. E também é bom de realçarem que da parte da administração também consegue perceber e valorizar o trabalho de todos esses funcionários. Portanto, com certeza que há de haver alguns que vêm junto da administração para pedir, se calhar, uma atualização de salário, mas são muito poucos. Porque a própria administração em si sabe dar valor a quem merece e tem o cuidado de todos os anos atualizar os salários e por isso eles vão ficando muitos anos no grupo. Deixe-me dizer o seguinte, Auto Júlio, no outro dia tinha lá um pintor aqui de Leiria, cheguei ao pé dele, comecei a conversar com ele e tal, e na conversa, sem fazer qualquer coisa, olha, sabe uma coisa, eu ontem recebi para ir falar com uma empresa para mudar para lá. Eu disse, nem vale a pena, eu vou falar para lá. Olha, estou numa empresa, a gente paga 10 euros ou 11 euros de subsídio de almoço, depois damos o almoço na cantina, eles pagam 4 euros, não é? De um almoço que nos custa sempre 11, 12 euros. Eles, por exemplo, em Leiria, nas Caldas, têm um bom hotel, que é o restaurante da cantina, e temos sempre médico, temos uma série de vantagens que não compensa o trabalhador muitas vezes mudar. Mas isso está relacionado com uma cultura da empresa ou está relacionado com os tempos difíceis que o senhor viveu na pele? Não, há uma cultura da empresa. Nós, e hoje ainda temos 2 trabalhadores com cancro, 2 ou 3 trabalhadores com cancro, e que nós estamos a apoiar, pagamos os salários por completo, temos uma cultura familiar, e essa cultura familiar que eu tento vender aos meus trabalhadores, o Ramalho, quando lá vou a Leiria, vou falar todos com eles, sei mais ou menos os nomes deles, todos não sei, que já temos à volta de 500, já não sei. Mas há uma cultura de família. Tanto que nós, na prática, a senhora está a falar com 3 familiares. O Ramalho, que é meu familiar, o meu filho e eu. Falta aqui o meu neto, não é? Bruno, é uma cultura empresarial, segundo o Sr. Júlio, mas é uma cultura empresarial porque também tem esse histórico das dificuldades passadas pelo pai? Eu acho que eu aqui peço desculpa, se calhar, eu acho que é o próprio mercado que o exige. Nós temos que perceber, temos que pôr nos pés dos nossos colaboradores também. Todos eles precisam de encher o frigorífico. É uma pressão muito grande e nós queremos, a cultura que nós queremos é que eles também estejam bem, isso é verdade. Nós queremos, nós para estarmos bem, eles também têm que estar bem. Aliás, há muitas funções que eles não podem estar preocupados se falta dinheiro no final do mês. Portanto, eles precisam estar concentrados no que estão a fazer e não preocupados se têm 100 euros no banco e precisam de pagar a prestação. Portanto, nós não pagamos salário mínimo, não é? Pagamos mais que o salário mínimo. Portanto, nós, efetivamente, temos uma preocupação sobre os salários, porque sabemos que é um item muito importante nas pessoas. Também é bom que a empresa cresça, porque só a empresa crescendo é que pode permitir pagar estes salários. Mas cada vez mais é uma preocupação nossa e mesmo assim ficamos sempre com a sensação, e nós prometemos
4 ou 5 anos crescemos em 3 anos 30%, crescemos 30% dos salários em 3 anos. O ano passado prometemos que nos próximos 3 anos íamos crescer cerca de 25% dos salários e estamos a cumprir. Portanto, e mesmo assim ficamos sempre com a sensação que é pouco, porque o próprio mercado também está a crescer, porque as pessoas cada vez também têm, não é mais exigências, a própria vida é que lhes traz essas exigências. O consumismo hoje em dia é muito forte e as pessoas precisam, efetivamente, para elas ou para os filhos, têm o direito de viajar, portanto, e do nosso lado temos a responsabilidade de criar essas condições, porque também queremos para nós, também queremos para eles. Sr. Júlio, vamos recuperar aqui esta ideia, porque se calhar vale a pena perceber como é que alguém que passou por tanto na vida, quer pessoal, quer depois profissional, como é que consegue sempre avançar e ter o tal faro. Esse faro foi algo para o negócio, foi algo que sempre sentiu que teve, ou quanto mais sucesso foi tendo, mais apurado e com mais certeza sobre o seu faro ficou? Olha, com a vida vai-nos ensinando e vem-nos criando alguns vícios. Para já a vida vai-nos tornando mais arrogantes. Com o andar do tempo, com o andar dos negócios, com o andar de tudo. Começamos a ver à nossa porta indivíduos com menos possibilidade. Eu ainda me estou a lembrar agora, em questão de Faro, fui mais a minha mulher na pandemia ver um terreno no Algarve, que eu cheguei lá e disse, isto não sei o quê, não sei o que outro, isto não... Está claro, esse terreno até hoje, até há pouco tempo, deu problemas a quem estava. Portanto, foi uma boa solução eu não ir por aí. E muitas vezes, certos negócios, eu às vezes digo, eu quanto quero negociar com o indivíduo que diz que é vigarista, do que aquele que é muito bom, porque negociar com o vigarista, com o aldrabão, esse já estou a pau. Com o gajo que diz que é muito bom, isso estou sempre a desconfiar, não é? Estou a desconfiar. É como eu às vezes digo, quando vêm aqui à empresa e perguntam para mim, não é para me dar nada. Quando perguntam para mim, não é para me dar nada, é para me pedirem alguma coisa. Sim, mas à medida que o tempo vai passando, não é? À medida que vai concretizando mais e mais negócios e os negócios percebe que dão certo e que exclui aqueles que à partida lhe dão problemas, começou a confiar mais em si? Como é que isso aconteceu? Não, eu também, entretanto, comecei a ter o meu filho e, portanto, também junto dele, não é? Ainda agora há pouco tempo comprámos aqui esta embaixo aqui que temos aqui, que era dos meus pais, comprámos isto e, portanto, chegamos a um consenso, se compramos ou não compramos, fazemos. Há pouco contei-lhe aquele negócio que ele disse que não fazia e eu disse, então não fazias, também não faço, vá, anda embora. Portanto, há aqui também já hoje uma ajuda. Nós temos reuniões de 15 em 15 dias, portanto, reunimos 6 ou 7 administradores, não é, e diretores, eu, o meu filho, a minha mulher e o meu neto, e os outros diretores de outras empresas, e, portanto, estou muito mais salvaguardado do que estava no princípio, né? No princípio, não tinha ninguém para resolver, ou era eu ou nada, ou era zero só ou o nada. seu faro? Hã? Era só o seu faro, o seu instinto? Era só o meu faro. Mas confiava nele ou não? Confiava. Ainda hoje confio. Cegamente? Cegamente. E ainda lhe digo uma coisa, está ali a minha mulher que é testemunha. Quando eu faço aquilo que eu quero, as coisas têm dado certo. Quando não faço aquilo que eu queria, muitas vezes arrependo-me muito de não ter feito. Eu tinha uma certa... Isso deve-se talvez à minha mãe, não ao meu pai, mas sim à minha mãe. Quando eu não faço, arrependo-me. Mais tarde venho-me a arrepender. Mas digo uma coisa, arrependo-me mais de não ter feito do que me arrependo de eu ter feito. Arrependo muito mais de não ter feito do que me arrependo de eu ter feito. E porquê? Não sei, não me explico, não preciso explicar. Bruno? É que assim, o período é muito longo e tivemos casos e casos, portanto, também tivemos casos ao contrário, que eu, por exemplo, para fazer um negócio tinha que convencer as duas partes, tinha que convencer ele a comprar e convencer a outra parte a vender. Portanto, estou-me a lembrar da Serve Express, da Sopor, da Vodafone, portanto... Sim, mas nunca fui um entrave. Não, é isso que eu estou a dizer, não, no final do dia, isso foi o que eu disse, no final do dia é para seguir em frente. Mas às vezes, aliás, estamos a falar de faro, às vezes estamos a falar, o faro de dizer que ele foi não... foi como comprar, foi um leilão e comprou 5 postes no leilão, não é?
Ele foi-me dizendo o que é que se passava no leilão e ele assumiu a possibilidade de comprar e comprou. Sim, mas o processo não foi fácil. O processo, até lá, tinha que convencer estas duas partes. Mas não é fácil, não foi fácil porquê? Porque o meu pai toma depois uma posição inteligente da parte dele, que é, faz lá, mas estou cá eu para depois se correr mal, mas faz. Mas sempre que com o cutelo em cima, se alguma coisa correr mal. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Posso não ser assim, posso estar errado. Não é bem verdade, mas pronto, fica Não, assim. mas também é verdade que no início, no meu início, em que efetivamente eu também tinha algumas dificuldades em às vezes fazer alguma coisa e às vezes um pouco a medo, ele chegou-me a dizer que mais vale fazer mal que não fazer nada, porque se não fizesse nada não acontecia nada, não é? Portanto, e a questão, efetivamente, é essa, é que se efetivamente nós fizermos alguma coisa que corra menos bem, mas pelo menos fizemos e aprendemos com os erros, não é? Ou seja, o Sr. Júlio exerce uma influência muito forte ainda. Claro, É um sim. líder de grande influência. A gente tem que estar sempre a falar dele, porque a gente aqui, eu digo Já à disse minha daqui a irmã, bocado para ficar vermelho. eu já digo à minha irmã, a gente, podemos concordar ou discordar, discordamos muitas vezes, mas monotonia a gente aqui não passa. Temos sempre alguma coisa para falar. O meu pai está sempre no centro das Sr. Ramalho, conversas. sempre assim foi o Sr. Júlio, ou seja, o sítio onde está é um sítio onde o Sr. Júlio é dominante? É, sempre foi assim. Mas é curioso que eu sempre lidei bem com isso. E porquê? Porque ao mesmo tempo também me sentia seguro. Porque efetivamente uma pessoa que tem uma personalidade forte como ele, e que ele quando toma partido de uma decisão, mesmo que lhe doia, ele leva até ao fim, custe o que custar. E isso também nos dá realmente alguma segurança e alguma estabilidade. Portanto, efetivamente onde ele está, as atenções estão viradas para ele, é verdade. Bruno, é sempre assim? Ou há exceções? Não, de modo geral é. Mesmo, eu acho que ele até às vezes influencia quando ele não está. Que mesmo assim influencia. E esses dias são como? Quando não está a influenciar ao longe? Estou no Algarve. Não, mas como é que são esses dias, Bruno? Quando É tal situação, a exigência, voltou-se ao início, quando ele não está, ou mesmo ele não estando, a gente vai sempre ficar, se isto correr mal, temos aí, eu falo muitas vezes com a minha irmã, temos aí o meu pai a cair-nos em cima, portanto, Mas o Sr. mesmo Ramalho- não estando, a gente está sempre pressionados. o Sr. Ramalho diz que isso também é um conforto, ter essa personalidade mais dominante também é um conforto para saber o caminho que se deve seguir. É assim? Ou... Eu acho que é assim. É porque mesmo que a gente saiba que as coisas corram mal, e felizmente as coisas não têm corrido mal, mas sabemos que se as coisas corram mal, estamos todos unidos para a resolução. Claro que podemos estar a ouvir a missa de sétimo dia, mas arregaçamos todas as mangas e vamos tentar resolver o problema. Então, quando as coisas correm mal, é para si que todos correm, Sr. Júlio? Olha, é assim e não é. Eu costumo dizer que em cima da minha secretária só assento as moscas. Portanto, tudo o que é bom, toda a gente come e eu não sei de nada. Quando vem para perto de mim, já as coisas têm moscas em cima. Porquê? Porquê é que isso acontece? Porque não tem necessidade. Todas as coisas estão a correr bem. Eu também não... há milhentas coisas que eu não sei. Eu ainda ontem estive a ver nos e-mails e vi que havia empresas que deviam dinheiro, está ali para a minha filha ouvir, que deviam dinheiro há muito tempo e tal, por aí fora. Portanto, eu só sei aquilo que nas coisas não estão bem, não é? E quando não estão bem, eu digo que não estão bem. Aí não mando recados por ninguém. E disparo na hora, que é um dos defeitos que eu tenho. Aliás, tenho 2 defeitos graves. Quais são? O primeiro é falar alto, e as pessoas pensam que eu estou a ralhar. E o segundo primeiro é falar alto, isso e o segundo, digo as coisas no momento, não deixo para ninguém. Impulso. Não deixo para trás coisas para dizer. Se estiver aqui à sua frente ou não sei o quê, se eu tiver que disparar, disparo. Sr. Ramalho, está a rir-se?
Eu estou-me a rir porque, efetivamente, é um bocado assim. Ele, se as coisas forem para dizer, ele não espera para amanhã nem manda recado por ninguém. Ele age por impulso, ele às vezes até pode pensar bem e dizer, se calhar estica-me um bocadinho, mas já disse, está dito. É assim que funciona. Eu estico-me um bocado, o que tenho a dizer digo, e falo alto, que eu gostava de falar mais baixo. Não é? Aliás, quando há o discurso e tal, não preciso de microfone para nada. Eu falo que as pessoas ouvem. Bruno, são esses os defeitos? Não, agora outros. Vou perguntar à minha mulher, que ela sabe mais os meus defeitos do que eu. Acho que é a melhor pessoa. Pode ser a melhor pessoa para responder a essa pergunta. Não, mas enquanto líderes... Ela vive comigo há 48 anos ou 46, portanto, está a ver. Enquanto líder, Bruno, não há líderes perfeitos. Não há líderes perfeitos, e eu admiro muito a qualidade da coragem. É aquilo que me sobressai mais, é aquilo que eu admiro mais. Porque acho que é o que falta a muitos empresários em Portugal e a muita gente, é a coragem. Porque todos nós queremos ser empresários, mas depois investir o próprio dinheiro do bolso dele e arriscar o próprio dinheiro ou pôr em causa o bem-estar dos nossos filhos por essa ação de arriscar, nem toda a gente o consegue fazer. E isso herda-se de geração em geração? Não, esta parte fiquei a 50%. Essa parte. Acho que ganhei outras, não vou estar aqui a mencioná-las, mas essa parte ganhei a 50%. E esses outros 50% é um impulso que ainda recebe do pai? Sim, porque assim, todos temos, é normal que a empresa vá ganhando novas oportunidades. Por mais confiante muitas vezes eu tenha em fazer aquele negócio, ter o conforto e a decisão de vamos avançar para a frente é outra coisa, é outro conforto. Sr. Júlio, o senhor já tem esta empresa há quantos anos? A volta está a fazer 40, não tarda, 38 mais ou menos. Já fez 39 em abril. 39, 87, portanto, já fez 39 em abril. Está praticamente nos 40 anos. Qual foi o maior erro que cometeu? Já tenho cometido tantos. Foi ter-me convidado. Foi ter-me convidado. Não. Se fosse esse, já há muito tempo tinha-me desfeito desse erro. Esteja tranquilo. Está a ver aquilo que eu digo. Se ele fosse isso, já há muito tempo nessas coisas, não é? No outro dia houve uma funcionária minha que foi pedir ali emprego na Benedita, e quando lhe disseram que trabalhava na Autojuro, eles disseram logo que tem que ser muito boa para trabalhar na Autojuro. Se for má, eu e ele pomos na coisa. O maior erro que eu fiz, nem sei, fiz tantos. Estou-me a tentar lembrar. O empresarial é fácil. Sim, na área de empresarial. É o da Gâmbia. Foi muitas vezes, ao contrário, não ter feito alguns negócios. Foi da Gâmbia. O da Gâmbia. O pior é que temos que fazer. Foi da Gâmbia, foi a Gâmbia, se calhar foi principalmente mais da Gâmbia. sim. Esse foi o maior erro que eu fiz até hoje. Foi o maior erro. Porquê? Nem me lembrava disso. Diga? Porquê é que julga que foi o principal erro? Porque ainda da vida má apostei num indivíduo, num português, fui para a Gâmbia, estive na iminência de ser preso na Gâmbia, ouvi dizer que eu vinha-me embora naquele dia por causa lá de um gambiano, senão já não saía de lá vivo. Passei as passas do Algarve na Gâmbia, como se diz, as passas no Algarve na Gâmbia, perdi lá 500 mil euros, não é? Perdi lá 500 mil euros, passei um mau bocado lá, foi dos piores negócios que eu podia ter feito na minha vida. Tenho feito alguns, por exemplo, uma vez meti-me, o Ramalho andou comigo no estrangeiro a comprarmos máquinas agrícolas, montei um negócio para um indivíduo que era para trabalhar connosco, quando vi que ele não era capaz, perdi 150 mil euros, que ainda me lembro bem, e acabei o negócio, no passado 2 meses encerrei a empresa, fechei a empresa, etc, etc. Como é que nunca duvidou de si? Eu há pouco disse que sou doido, portanto que as coisas não batem meia bota com a perdigota. Há mais casos de sucesso do que insucesso. Sim, mas há casos de insucesso, como eu acabei de dizer, na Gâmbia foi um dos insucessos muito grandes. Bruno, onde é que está esta persistência então?
Não, aqui não há dúvidas nenhumas, porque é como digo, se tivermos 10 vitórias e uma derrota, essa derrota não nos pode levar abaixo, porque temos as outras vitórias, portanto, são muito poucas derrotas para tanta vitória. E a questão também das Tivemos muitas várias vitórias áreas ao longo de deste negócio, as várias áreas de negócio também traz, portanto, que fosse só uma área de negócio, efetivamente, poderia termos um problema quando a coisa corresse mal. Mas há uns anos para cá, que se optou por várias áreas de negócio que não era só os automóveis, nem tudo pode correr mal, não é? Nem tudo pode correr bem também, é Pois, normal, com certeza. faz parte do processo. Mas é preciso saber ganhar e foi também preciso saber perder? Embora custe. Custa? Aliás, pergunto aos sportinguistas o que é que lhe custou agora. Mas assim, custa gerir, quando o negócio lhe corre pior, custa gerir essa sensação? Como em todo lado, como um clube quando perde, os adeptos e o clube ficam de quase de quarentena com amargos, não é? Portanto, tudo isso vai ficar, com certeza que ninguém gosta de perder, e quando a gente perde, e vou dar um caso, e que aí tive que dar o louvor ao Bruno, estávamos os dois no Algarve, e ele diz-me, pá, um gajo que nos deve 1 milhão e tal de euros, vou fechar a porta. Estávamos de férias no Algarve, e ele fechou a porta e fez bem. Recuperámos quase a dinheiro. Fechei a porta, mas deixei a janela aberta, senão tínhamos perdido 1 milhão. Pronto, mas tínhamos perdido 1 milhão, portanto, e tivemos os dois nesta dor de vermos que iríamos perder 1 milhão de euros, porque a empresa, enfim, entrou em dificuldades e tal, e portanto lá conseguimos com jeitinho recuperar, ainda hoje lá temos algumas, é pouco. Portanto, ao vencer e ao perder. Mas é também preciso levar as coisas às vezes com uma certa leveza, ou não? É. Isso aí eu já não tenho tanto, sou mais radical. Eu, segundo a minha mulher, tenho 8,80. Não sou tão flexível. Tenho 8 ou 80. Ou é assim ou é não. O sim assim não pratico muito. Principalmente quando perde, é isso? Diga? Principalmente quando perde, é isso? Não. Quando perde as coisas também ficam mais ou menos... Vamos às vitórias. Sr. Ramalho, qual é que acha que foi a vitória mais determinante do Sr. Júlio? Foi comprar a garagem em Caldas, que acho eu, se calhar. Talvez. Porquê? Talvez. E ao Ferpac também. Porque é um negócio, no fundo, é o melhor negócio, é o negócio de mais volume do grupo, não é? E, portanto, acho que sim, que na altura era um negócio novo, mas que, efetivamente, trouxe uma expansão enorme ao grupo. Portanto, para mim, acho que foi o primeiro grande negócio que ele fez, foi comprar a garagem em Caldas. Mas passámos pelas trevas. Foi? Então? Porque eu comprei a garagem em Caldas à Petrogal. E nessa empresa que é nas Caldas, tinham os gajos com as faixas negras a dizer que fome e essas coisas todas, não é? A Petrogal viu-se rodeada de indivíduos à porta a gritarem aquelas histórias que todos nós conhecemos do PCP, não é? Formadas no PCP. A Petrogal vendeu uma empresa e fez-me uma série de promessas, cujas promessas nunca as cumpriu. Passado pouco tempo, eu quis devolver a empresa. Não me tinha prometido, veio cá mais alguém, já me fez mais outras promessas, também essas promessas nunca foram cumpridas. Portanto, tive que entrar num negócio dos combustíveis, à força. Lembro-me de uma vez estar doente e ir atrás de um caminhão ali para os lados do Ramalho, ali aquilo e tal, por aí fora. Passei ali um bocado as passas do Algarve, depois fui sacaneado, que é o termo mais exemplo daquilo, não é? Porque havia um dos antigos donos que me pediu para lá ficar a trabalhar, em troca de uma renda, e eu disse, olha, Sr. Ivo, eu não quero renda nenhuma, o senhor vai-me dar apoio, que eu não percebo nada de combustíveis, dá-me apoio em troca de uma renda que o senhor pagasse. Qual é o meu espanto, passado uns tempos de ter comprado, as pessoas que pediam gasóleo deixaram de pedir.
E então eu fui atrás delas, perguntei às pessoas, e então quem é que estava a vender? Eram eles, através de outra empresa, estavam a vender gasóleo, ou seja, estavam na minha casa a vender gasóleo. Está claro, quando eu disparei isso, venho aqui à escala, e chamei-lhe nomes de todos possíveis e imaginar e pus-os na rua. Portanto, aí depois as coisas foram andando, até que entramos no setor dos combustíveis, que hoje é a parte, nesta garagem em Caldas, é a parte raiz do grupo, que é a parte dos combustíveis, não é? Portanto, aí, mas as coisas também passámos pelo purgatório até hoje dizermos que hoje é um dos setores da raiz da Autojúlio, não é? Bruno, quando se ouve tanta história, fica a pensar-se, tudo podia ter sido mais fácil e foi difícil. É assim, eu acho que também a história que nós temos, o movimento que hoje nós temos, é normal que haja estas histórias de dificuldades e de vitórias e derrotas, mas se resumirmos isso, eu acho que foi anos praticamente sempre a crescer. Aliás, nós vimos os nossos gráficos de evolução, é uma linha contínua, ano após ano a bater recordes de faturação ou de rentabilidade. Portanto, não posso dizer mal da nossa vida empresarial, porque, claro que há sempre derrotas e nós estamos aqui com uma lupa à procura delas, mas na sua maioria foi vitórias. Não... Mas para quem está de fora, Sr. Ramalho, parece que a linha é sempre ascendente e que foi fácil, mas não foi. Para si que também viveu estes não foi tempos. fácil. Muitos dos funcionários mais novos, se calhar que estão há 7, 8, 10 anos no grupo, eles, embora vão ouvindo, mas eles não têm noção como é que tudo começou. E depois, também, uma das dificuldades que efetivamente nós passámos, mas que foi comum a toda a gente, que foi a transformação da era digital. Portanto, a maioria das pessoas não tinham formação e tiveram que se adaptar a isso, efetivamente, e que foi também o meu caso. Foi uma mudança radical e, portanto, as pessoas que apanharam o barco já nestes últimos anos não têm noção das dificuldades que nós passámos nesta travessia toda. E, efetivamente, houve dias difíceis. Não, é tanto dias difíceis para o Sr. Ramalho que ele despediu-se, se não estou enganado, uma vez ou duas. As coisas não foram fáceis. Despediu-se uma vez ou duas. Mas Ao pronto. princípio, 2 vezes, salvo erro, ele veio falar comigo que queria ir embora. Sim, mas para contextualizar, isso foi muito ao início do... Foi muito ao início. Estamos a analisar 38 anos. E, efetivamente... Eu só estava a dizer as dificuldades que passámos. Pois, Não, mas as dificuldades, portanto, a era digital e toda essa transformação, as pessoas mais novas não têm noção do que é que aconteceu, porque efetivamente elas são mais novas, não apanharam essas dificuldades e nós tivemos que se adaptar. Por exemplo, o exemplo da Gâmbia foi em 2008, há alguns por aí. Foi em 2008. Se tivesse acontecido num período que eu estou a falar do início, em 87, se calhar a empresa não tinha vingado. Não tinha crescido. Mas também não tinha dinheiro para ir para a Gâmbia, pá. Certo, mas eu estou a dizer... Não tinha dinheiro para ir para lá. As derrotas, a partir de certa determinada altura, têm um contexto, ou seja, não põem em causa a nossa sobrevivência. Se calhar poderia, se fosse logo o início da formação do grupo, atualmente, a não ser que, ou só aquele negócio que nós tínhamos que não executou, que era um negócio que já muitos milhões, já podia pôr em causa a nossa sobrevivência, se corresse muito mal. Caso contrário, as nossas derrotas não podem ter, é uma dor de barriga, não é nenhum cancro para o nosso grupo. Isso quer dizer que para o Bruno é mais fácil Muito mais fácil é isso que eu tentar transmitir. gerir, Muito mais fácil. ambicionar, sonhar, arriscar, É muito mais fácil. do que para estes dois senhores que aqui Temos estão. que ser assertivos e somos julgados se somos assertivos ou não, mas não põe em causa a estabilidade de quem cá está a trabalhar. E isso, não tem esse período que eles viveram, que qualquer erro podia ser fatal.
Penso eu que é assim. Sim, hoje o grupo tem uma estabilidade financeira que na altura não existia, né? Na Portanto, é altura mais fácil, caíamos do muro abaixo, portanto hoje já temos uns colchões que não nos deixam cair tão asperamente, né? Poxa, mas também as perdas, quando elas existiram, é como tudo, até no seio familiar, também, depois de discutir o assunto, também serviu para se unirmos em prol e para se ajudarmos a levantar, efetivamente. Portanto, ou seja, quando a gente vê que em muitas empresas em que, quando algo corre mal, as pessoas se afastam, isto aqui, eu nunca vi isso cá nesta empresa. Portanto, aquilo corre mal, a gente discute o assunto, mas a gente une-se para conseguir ultrapassar e colmatar esse erro. Portanto, isso Mas, foi às vezes é o contrário, é nos relacionamentos, às vezes quando há muito dinheiro é que as pessoas se dividem. Mas pronto, mas eu conheço algumas quando a coisa começa a tomar, foge uma para não conseguir, para não encararem o problema, ou para não lhes cair em cima. E, portanto, nós aqui, quando as coisas... Eu tenho 39 anos de casa, também já cometi os meus erros e nunca me senti crucificado por ninguém. Portanto, e aquilo que eu aprendi também ao longo destes anos é que quando alguém erra, em vez de o crucificarem, não, é ajudá-lo para que ele não volte a cometer outro erro, ou pelo menos o mesmo. Portanto, e foi sempre visto dessa forma que a gente, ao longo destes anos, fez essa travessia. Independente de mão de vaca. Mas isso... Sr. Júlio, quando é que percebeu que de facto estava na posse de um grupo que poderia arriscar de forma mais fácil, que já não iria comprometer qualquer negócio que pudesse tomar, já não iria comprometer o futuro do grupo? Quando é que chegou a essa percepção de que estava diante de um grupo sólido, estável, que não precisava se preocupar tanto como até então? Tudo depende dos relatórios anuais, né? E da situação que ao ano e que ao mês e ao semestre, ou coisa assim de género, vamos vendo, não é? Vamos analisando os relatórios das empresas, não é? Sabendo que há uma empresa A ou a empresa B que está numa situação difícil, que é o caso daquela lá em Cantanhede, ou outra que está menos bem e tal por aí fora. Por exemplo, eu dou o caso, e tenho que dizer, o ano passado as coisas não estavam a correr lá muito bem ao meio do ano, disseram-me que a renta cara as coisas não estavam bem, mas depois chegou-se ao fim do ano e as coisas recompuseram-se. Aliás, o Bruno disse, estejam descansados, que quando chegar ao fim do ano as coisas se recompuseram. Portanto, analisando estas questões, sabemos que a empresa, pronto, vai andando e que as coisas estão razoavelmente bem, não é? Portanto, pelo que percebo, Bruno, não é, o seu pai não é a pessoa mais expansiva em relação a quando se põe de fora e olha para aquilo que construiu. Não é expansiva, não sei se tem o alcance da pergunta. Não é, o seu pai não se coloca do lado de fora do grupo e não admira propriamente aquilo que construiu. Se calhar, ou pelo menos de uma forma diferente daquela que o Bruno faz. Aí tenho que fazer a pergunta a ele. Não, mas é um pouco verdade isso que você está Não, a dizer. porque eu pergunto ao seu pai, então em que altura é que percebeu que o grupo era de facto algo sólido? E o seu pai remete para as contas de cada uma das empresas. Não tem uma visão mais poética, nem mais filosófica? Tem. Qual é? A minha ideia sempre... Pode dizer a verdade. Só a verdade. Só a verdade. Tenho um bocado de medo. Não vale a pena estar a dizer tenho um bocado de medo. Porquê? Porque costuma dizer quanto mais depressa sobe, mais depressa se desce. E quando a gente está por ela, ainda agora há pouco tempo eu estive e estou a dizer que tenham cuidado com as contas correntes, porque quando a gente dá por ela, as coisas podem vir por aí abaixo. E se me perguntar se eu tenho medo, um pouco de medo eu tenho. E era parvo se não tivesse. Não é? Era parvo se não tivesse. Com certeza que a gente depois vai alimentando e vai vendo as coisas a crescer, não é? Vai vendo as coisas a crescer e ainda agora comprámos, ainda não se fez a escritura, comprámos aqui este património aqui em baixo e tal, por aí fora, a gente arrisca e vai, não sei, eu geralmente compro e depois vou ver de onde é que vou pagar.
nunca sei de onde é que vou buscar o dinheiro para pagar, não é? Eu nunca sei, quando faço negócios, aliás, fizemos um negócio, comprámos ali na Vodafone uma loja nas Caldas, bastante grande, não é? Para a Vodafone e tal, comprámos. Se me perguntar de onde é que vamos, fizemos aqui o posto da Galp, fizemos o posto da BP e tal, de onde é que vamos buscar o dinheiro, eu não sei. É lá de aparecer. Portanto, tenho confiança na empresa que tenho, não é? E os bancos têm lá muito dinheiro, não pagam é porque não querem, não é? Os bancos têm lá muito dinheiro, só não pagam porque não querem. Bruno, sabia que o seu pai tinha este medo de quanto mais alto se subir, mais depressa se cai? Eu acho que toda a gente tem esse medo. Mas sabia o Bruno que este homem corajoso e aventureiro, sabia? Tenho. E eu acho que toda a gente, ninguém gosta de andar de cavalo para burro. Acho que é igual para toda a gente. Tenho. E realmente, quando mais nós subimos, efetivamente, o chão fica mais longe, mas acho que eu acredito sinceramente na equipa que nós temos e que não vai ser nos próximos anos que uma crise nos vai levar abaixo, e acho que vamos ter o grupo muito mais antes. Sr. Ramalho, sabia deste medo? Talvez o único. Sim, com a certeza que nas reuniões que nós temos da administração, quando o Sr. António Júlio entende que as coisas podem não dar certo, ele demonstra, pronto, algum medo, algum cuidado nas decisões que se tomam. Efetivamente nós vamos presenciando isso e, portanto, eu conheço. Deixe-me dizer o seguinte, a minha função, uma das funções que eu tenho na coisa é os bancos, não é? E toda a gente, como sabe, diz mal dos bancos, não é? Eu, ao longo destes anos, não tenho a dizer mal dos bancos, nenhum, porque, primeiro, é preciso saber trabalhar com os bancos. Os bancos jamais a gente lhe pode divulgar que está em situação financeira difícil. Você divulgar um banco ou falar com ele com medo, mesmo que você esteja aflita, falar com medo, o banco percebe que você está falido e que então não lhe empresta mais nada, não é? Portanto, falar com o banco, você não pode ter medo. Se fala com medo, está tudo. Se o banco perceber que você está com problemas, o facto que nós temos, quando me diz a certeza, é em qualquer momento, em qualquer hora, termos os bancos a oferecerem-nos dinheiro. Portanto, essa, para mim, vai sendo um conforto muito grande. É uma questão de atitude? É uma questão de atitude. E saber como é que os bancos trabalham. E saber como é que os bancos pensam, não é? E saber que você, se precisar de dinheiro, tem que ir pedir do dinheiro 6 meses antes, porque no dia em que precisar de dinheiro e estiver aflita, eles fecham a porta. Bruno, o que é que acha que mais tem aprendido com o seu pai, enquanto líder? Nada. Não, Está a rir. não, a exigência e o dizer as coisas na hora e às vezes sem muitos rodeios, apesar que eu acho que eu ainda sou mais direto do que ele, muitas vezes ele gosta de fazer um teatro para resolver alguma situação. Acho que é a espontaneidade, a gente ser sincero com as pessoas, sejam elas boas ou más notícias, ou sejam elas agradáveis de dizer ou não. Acho que é aquilo que eu tenho aprendido mais na vida, que é as pessoas não querem ser enganadas, por mais que isso lhes doa. Estou a falar, por exemplo, o despedir uma pessoa. A gente ser direto com as pessoas e dizer, olha, não conto consigo por isto ou por aquilo ou outro. Não dar, arranjar entretenimentos ou fugir das decisões. Às vezes, a pior coisa é a gente fugir das decisões. É decidir logo. É decidir. Logo, temos que ver qual é a melhor altura. O que é que o seu filho aprendeu? Diz nada? Não, eu estava a dizer nada na brincadeira, não é? Nada na brincadeira, porque senão não tarda muito, é como eu digo, tu começa a ficar vermelho, tanto elogio. Uma das coisas, por exemplo, o meu patrão, e ele tinha, só vou buscar este assunto, um dia estamos assim ao fim da tarde, um sol risonho, e estávamos os dois a conversar, e estávamos em cima das secretárias a conversar, e ele diz-me assim, epá, a empresa ainda não faliu. Eu disse, está bem, Sr. Júlio, ainda não faliu, mas eu dizia-lhe uma vez a ele, sabe, Sr. Júlio, aquilo que eu noto em si, para já a empresa tinha a alcunha de Automoscovo, a alcunha era conhecida por Automoscovo.
E ele não tinha coragem, às vezes quando um cliente aparecia lá para reclamar sem razão, ou um empregado, ou isto, ou aquilo outro, não sei quem, não sei o que outro, naquela empresa toda a gente abusava. Abusava, por simplesmente. E eu disse-lhe a ele, ó Sr. Júlio, não faz sentido. Ele, quando tinha um cliente a ralhar, ele saía pela porta dos fundos. Portanto, fui sempre daqueles que andava na fila da frente. Até na guerra andava na fila da frente. Eu nunca me cheguei à fila de trás. Não é? Quando andava no mato, eu era telegrafista e andava na fila da frente, quando eu não devia de andar. E, portanto, sempre fui daquele género, se está lá o gajo, ainda há pouco tempo, o gajo, desculpa a expressão, estava ali um indivíduo, que ele teve uma filha a falar com ele, que é doido, um gajo que é doido mesmo, eu saí cá fora e descompus o gajo e disse, ele, se você parece cá mais, chama a polícia, e ponha-se na rua. Portanto, e o meu ex-patrão não tinha essa coragem. E a empresa foi à falência por falta dessa coragem. Porque, por exemplo, os bate-chapas, para fazerem uma coisa, chamavam o estufador para tirar os estofos ao carro, chamavam o outro para fazer a coisa, e o eletricista só vinha fazer aquilo. Quando eles trabalharam por conta própria, a empresa fechou a trabalhar por conta própria, já faziam tudo. Portanto, eu vou dizer o seguinte, eu e a minha mulher fomos fazer um empréstimo ao banco para emprestar ao meu ex-patrão. Fomos ao banco fazer uma letra, uma livrança, para emprestar dinheiro ao meu patrão. E dizia-lhe a ele o seguinte, ele não tinha coragem. Ele não tinha coragem, disse ele, Sr. Júlio, mas o senhor não tem coragem, então o senhor está a ver que ali estes gajos e tal, mas ele não tinha... Eu acho que o pior de uma empresa é adiar os seus problemas. Enquanto que eu não, amarro de frente. Portanto, tem que se enfrentá-los de frente e resolvê-los. Sem perder tempo? E sem perder tempo às vezes, e para perder às vezes, se a gente sabe que vai perder, quanto mais depressa melhor. Estar a adiar. Olha, este meu amigo, deixa-me contar uma pequena história. Eu tinha histórias para lhe contar até amanhã de manhã e você ainda ficava cá para jantar e para almoçar. Um dia ele quer vender a empresa que nós comprámos em Leiria e estava a vender a um colega meu. E nós, com esse colega, que o Ramalho sabe perfeitamente bem, tínhamos problemas muito a miúdo nas vendas. E estávamos numa excursão, algures logo na fronteira em Espanha e tal. Eu ia a subir para o autocarro, ele, que era algarvio, diz-me assim, olha para mim e diz, pá, tu não estás a amarrar de frente. Ou seja, expressão algarvia. Porquê? Porque ele viu que eu não estava bem com ele, como me conhecia bem, disse-me, tu não estás a amarrar de frente. Disse, por acaso não estou, doutor. Então, olha lá, o que é que se passa? Ele era, o que é que se passa? Eu disse, doutor, o senhor está a vender a empresa de Leiria, o senhor é livre de vender a quem o senhor entender, mas pelo menos resolva o meu problema de Alcobaça. Vamos ver. Passado uns tempos, eu entro no gabinete dele e ele estava a falar com os futuros compradores, que já tinham tudo aprovado para comprar as instalações de Leiria, e ouço a conversa entre ele e o outro e diz-me assim para ele, olha lá, pá, Zé, tu estás a oferecer esse dinheiro, mas nós não estamos falidos. Não estamos a vender aquilo porque estamos falidos. Não queres dar mais dinheiro? Ele diz, não dou e tal. Então, olha, a partir de hoje, o negócio fica sem efeito. Vira-se para mim, agora atreve-te. E eu fiz negócio com ele num hotel. E comprei, na altura, 1,5 milhão de euros. E a pergunta é esta, de onde é que eu tinha 1,5 milhão de euros? Não, de contos. De contos, na altura. São 300 mil contos ou 350 mil contos. E agora atreve-te. E eu comprei a empresa dele e atrevi-me a comprar. E não tinha esse dinheiro? Não, nem pensar. Se eu tivesse o dinheiro, não comprava. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Mas tinha uma coisa, que sempre ainda hoje tenho. Tinha o banco. O banco, e sabia que o banco me emprestava. E hoje tenho vivido à conta dos bancos, né? Ainda hoje vivemos com os bancos. Senhor Ramalho, olha para pai e filho. Líderes iguais, diferentes, com algumas semelhanças, algumas inspirações? Eles são dois líderes, mas são diferentes porque a própria geração, o próprio mercado em si também o exige. Enquanto o António Júlio portanto, é um líder, mas foi um líder quando esteve à frente, era numa era um pouco diferente, portanto, era manual, onde ele percebia
efetivamente de acompanhar as coisas, porque era assim mesmo, onde uma peça se identificava por uma microficha que ele também sabia fazer. Isso hoje não existe, portanto, hoje está tudo ultrapassado e, portanto, o Bruno é um líder de uma outra geração, de uma geração mais exigente, é verdade, porque o mercado também está mais exigente, isto está tudo a uma velocidade tremenda, e o negócio às vezes é como a bolsa de valores, hoje está em cima, amanhã está em baixo, portanto é preciso estar muito atento, acompanhar de perto estas evoluções, e portanto antes, eu lembro-me no início, dizia-se que o segredo era a alma do negócio, porque estava tudo tapado, estava camuflado. Hoje não, hoje o mercado está diferente, está tudo à vista de toda a gente e, portanto, hoje é a rapidez, é que é a alma do negócio. Portanto, ou se é para fazer, se faz hoje, amanhã é tarde. E, portanto, são dois líderes com uma capacidade, têm que ter capacidades diferentes, porque o mercado também exige e está efetivamente diferente. E tem alguma semelhança? Tem semelhanças, portanto, é natural que assim seja, porque é pai e filho, tem alguma semelhança, sim. Por exemplo? Tem os dois muita capacidade negocial, qualquer deles. Tem as suas capacidades negociais e efetivamente qualquer deles tem olho para o negócio. Portanto, efetivamente eles com facilidade conseguem perceber se é negócio ou não, e se é para fazer correm atrás, é para decidir, e se for para decidir, acho que qualquer deles dorme um pouco. Portanto, tem essas qualidades e que são semelhanças, sim. Bruno, há mais semelhanças ou há mais diferenças? Acho que somos pessoas diferentes. Eu estou mais desatualizado. É assim mesmo. Estou mais desatualizado. Aliás, deixa lá interromper, é assim, quando se falam, eu quando iniciei fui aprender a trabalhar, comprei o primeiro computador e fui eu que fui aprender a trabalhar com o computador, e era eu que fazia as contabilidades, era eu que trabalhava com o computador. Hoje, vou dizer uma coisa, hoje nem computador tenho. Não tenho computador. Eu acho que a grande semelhança é que somos os dois trabalhadores. Acho que ninguém, pelo menos, farto de trabalhar horas seguidas, e ele sei que ele também fez o mesmo. Hoje a nossa cara não faz porque, mas sim, acho que vivemos muito para a empresa. Se calhar eu mais agora, ele já foi mais lá no passado, mas vivemos os dois muito e gostamos muito da empresa. Vivemos quase, não digo que é um filho, porque a filha está sempre lá no patamar máximo, mas é como se fosse, tratamos como fosse as horas que dedicamos à empresa. Sr. Júlio, daqui a algumas décadas... Já não estou cá. Não estará? Não. E nessa altura, o que é que gostaria que dissessem deste seu legado? É assim, eu não... Enfim, eu fiz o que fiz. Agora sinto-me no direito de não fazer nada. Aliás, vou-me entretendo aqui com este chasso atrás, que agora até estou com pouca vontade de pegar nisto. Não me sinto, nem sinto mais, nem sinto menos. Foi o que na altura a vida foi proporcionando, mas isto tal e qual como você sobe um monte, chega lá acima, subir o monte, chega lá ao topo, chega lá cansada e agora diz, e agora? Agora só tenho que descer. Cheguei ao topo do monte e agora terei que encomendar a aquele senhor que lá está ao fundo, à minha mulher que é mais nova do que eu, e eu tenho que me limitar àquilo que fiz. Sr. António Júlio chegou lá acima, só tenho que esperar que o vão buscar. Não, vou já dar-me a lembrar o outro gajo que tinha, aquela que vem na Bíblia que leva o cobertor e tal, conhece essa cena.
não é? O gajo foi ao monte, na altura foi ao monte pôr o cobertor, foi pôr o pai ao monte. Chegou lá, deixou-lhe um cobertor. E ele rasga o cobertor a meio e diz, pega lá metade para quando tu vier o teu filho cá, para te partir, para tu pôres. Portanto, é a mesma história. Eu cheguei ao monte e agora pronto, olha, agora tenho que dar uma vida de reformado. Um bocado já com Alzheimer e tal. Mas o que é que gostava que dissessem deste seu percurso? Quando olhassem para si e para o que fez, com as dificuldades que teve e as vitórias que teve, o que é que gostava que dissessem? Aquilo que eu gostava que dissessem, assim, cheguei de onde cheguei sempre com princípios de honestidade. Foi sempre o meu princípio, foi o princípio da honestidade. E é uma coisa que eu me orgulho de sempre de ter. Ainda hoje de manhã tivemos aí uma conversa e eu disse, criei uma empresa com princípios, meio e fins. Nunca ninguém veio aqui pedir 2 vezes o valor que ele devia. Portanto, nunca fiquei, ou seja, hoje teve muito dinheiro, não é? À banca, aos fornecedores, mas não devo nada porque está tudo dentro dos parâmetros que foram contratualizados, portanto não devo nada. Devo, mas não devo. Não é? Devo, mas não devo. Porque só devo a partir do dia em que não pago, ou que me peçam o dinheiro 2 vezes. Este dia ainda não chegou. E espero que não chegue, e espero que o grupo continue em frente dentro dos mesmos princípios que eu criei. Honestos, não é? Aliás, o meu filho há pouco tempo teve aí um caramelo que queria comprar um carro e o meu filho disse, não, mas eu não te vendo carro nenhum. Não é? Não te vendo carro nenhum. Portanto, é uma questão de nós termos uma empresa que eu acho séria, uma empresa séria. E, portanto, tal como no passado confiou na pessoa que está ao seu lado esquerdo, hoje também confia para o futuro na pessoa que está ao seu lado direito? Sim, e se não confiasse dentro do mesmo princípio e derivado ao meu princípio, um deles tinha que desistir. Sabem bem disso. Não é? Eu, como digo, há pouco disse, eu tenho que dizer aquilo que sinto. E jamais faço meias tintas, ou meio. Ou confio ou não confio. Segundo a minha mulher, são homens de extremos, 8 ou 80. Portanto, ou confio ou não confio, não é? Se eu não confiasse, desculpa, pessoal, não ia de férias, já fomos todos de férias, todos juntos, a empresa ficou cá, o Ramalho ficou a tomar conta da empresa e tal, por aí fora, e vou descansado. Todos os anos vamos de férias todos juntos. Fica 0 de gestão da empresa. Ou entrega ao seu Ramalho ou entrega a outro qualquer. É que eu confio. Portanto, não, se eu não confiar, não confio. Isso, eu não sou daqueles, há pouco eu disse que não sou daqueles que de meias palavras ou que deixo algo para dizer. Se não confiar, não confio. Bruno, carta branca então? Sempre teve. Não somos de carta branca, acho que temos que ter sempre o respeito e temos que decidir todos, não há isso de carta branca. Não, nem eu tenho. Nem eu tenho. Não vejo por aí. Mas não, nem eu tenho, porque geralmente quando faço alguma coisa peço, e assim mais complicado, peço sempre o parecer a eles. E vamos à administração e eu peço o parecer. Nem que seja só para até dividir por responsabilidades e acho que... Portanto, nem eu carta branca tenho, nem. Qual é então o legado deixado pelo Sr. Júlio? Como é que o vê? Eu vejo que o legado, é como digo, a empresa tem 38 anos, eu estou cá há 30, portanto, também faço parte desse legado e também tenho os mesmos princípios do que ele. A empresa vai ter um problema de sucessão, acho que vai ter. Um gosto que eu gostava é que ficasse na família, mas cada vez vai ser mais difícil isso acontecer. Mas que a empresa, enquanto fosse da família, que se norteasse pelos valores que hoje está assente e enraizado em nós, que é a confiança que os nossos clientes possam ter, é a seriedade, portanto, o falar a verdade, portanto, é esses valores, enquanto tiver lá o nome Júlio, que tivesse e que continuasse a crescer. E deixa-me então fazer uma última pergunta ao Sr. Júlio. Diga. É para si fácil pensar que a empresa pode não estar na família? É assim, tudo é possível, não é?
tudo é possível. Em princípio já vamos na terceira geração, que é ali o Sr. Júlio que ali está, não é? Não é grande prenda, mas pronto. Já vai na outra geração. Não está cá, mas espero que a minha filha mais nova um dia regresse. Portanto, estamos a falar já de 2 pessoas. Depois da amanhã é capaz do filho dele, o outro, também vir, que é natural que isto aconteça. Depois, entretanto, tenho a minha neta, que tem hoje 4 anos, também há de vir, ou 5 anos, 4 anos, e tenho outra com quase 8 anos também, ou 7 anos, que também há de vir. Eu penso que sim, não é? Penso que isso vai continuar. Há esperança? Sim, porque não? Não quer dizer com isto que se puserem 2 para amanhã um administrador, que a empresa mude o rumo e mude, porque o administrador, geralmente, este administrador poderá vir de fora, terá que cumprir as regras da casa, não é? Portanto, tem que cumprir as regras de onde nós criámos a empresa. Muito obrigada aos 3. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigado. Está feito.